Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos meus amigos do Face. Boa noite aos irmãos, familiares. Boa noite a todos. Que Deus possa nos entregar hoje uma palavra abençoada, irmãos. Tenho certeza que Deus irá falar com a gente nessa noite. Creia junto comigo que Deus vai falar com você nessa noite. Eu estou aqui, mas quem vai me usar é Deus para falar com você, tá? Esqueça que aqui existe um homem, esqueça que aqui existe um amigo seu, existe um conhecido seu. Lembre-se que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. E se Ele vai me usar essa noite para falar com você, Ele vai colocar as palavras certas na minha boca. Pode ter certeza que Deus vai falar com você nessa noite, tá? Tenho certeza que Deus irá nos entregar algo maravilhoso. Tenho certeza disso, eu não tenho dúvidas, né? Da maneira que o mundo tá, tudo isso que está acontecendo, a gente está passando por diversos problemas, né? Mas aquele que tem Deus dentro do coração, os problemas se tornam invisíveis. Porque quem aparece é Deus, não é o problema. Aquele que não possui Deus, aquele que não acredita em Deus, esse sim precisa estar preocupado numa hora dessa. Porque ele não sabe nem para onde vai, né? É de acordo para onde o vento levar ele. Mas nós acreditamos num Deus poderoso, num Deus que está dentro de nós, num Deus que está dentro da minha casa, na sua casa, num Deus que vai falar com você nessa noite. Amém? Eu quero convidar você que está aí agora para você orar. Vamos orar juntos, vamos estar na mesma fé, tá? Eu não sou melhor do que você e nem me considero, nem me coloco num lugar melhor do que você. Tá bom? Nós estamos juntos, no mesmo nível perante a Deus. Não existe aquele que é melhor ou pior. O que existe é aquele que faz mais a vontade de Deus e aquele que se aproxima mais. Então eu creio que a partir de hoje você vai se aproximar mais de Deus, porque a palavra dele vai te alcançar, porque o poder dele vai te alcançar. Não são as minhas palavras, e sim o poder do Espírito Santo. Aquele que habita em mim vai habitar na sua vida, vai habitar na sua história, na sua família. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos entregar esse presente maravilhoso que Ele tem para nós hoje. Amém? Feche os seus olhos, se você puder. Esteja aperte as mãos das pessoas que estão do seu lado, dentro da sua casa. Se você estiver com a sua família do lado, pode se sentir um privilegiado. Porque nem todo mundo tem coragem de convidar os da sua família para ouvir a palavra de Deus. Muitos sentem-se envergonhados de estar ouvindo a palavra de Deus. Então convide aquele que ainda está aí dentro da sua casa, que está no quarto, na sala, convide eles para participar junto com você, tá? Caso eles não queiram, também a gente não pode obrigar ninguém a ouvir algo que não quer, né? Deus, ele não invade, Deus, ele é educado, e ele veio bater na porta do seu coração hoje para que você possa abrir o seu coração para ele e ele fazer morada na sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor está me dando nesta noite para trazer uma palavra vinda dos céus, meu Pai, para todos aqueles que estão assistindo essa live hoje. Amém. Pai, que o Senhor possa entrar na casa de cada um, Senhor Deus. Que o Senhor possa abrir a mente de cada um, o coração, para que eles possam receber, Pai, aquilo que vem dos céus. Pai, tira toda a confusão da mente, tudo aquilo que impede o entendimento fácil, pleno da sua palavra, que seja retirado da vida deles, Pai. Tira todo o obstáculo, toda a preocupação, Senhor Deus, todos os afazeres domésticos, toda a responsabilidade agora que seja colocada inferior à sua palavra. Amém. Que a sua palavra venha ocupar um lugar de prioridade nesta live, Amém. Senhor Deus. Nós sabemos que é um momento rápido, curto, mas que nos fortalece, Pai.
é um momento muito importante para as nossas vidas. Então use a minha vida nesta noite para falar com cada um que estará ouvindo esta live, meu Pai. Seja hoje, seja amanhã, seja quando for, essa live encontrará corações abertos, corações dispostos a te ouvir, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Amém, meus irmãos. Amém, meus amigos. Amém, meus familiares. Que Deus possa estar falando com vocês agora. Que Deus possa habitar dentro da sua casa agora. Que o reino de Deus possa fazer parte da sua história a partir de agora. Que você possa conhecer o verdadeiro reino de Deus. Seja o reino de Deus ou seja o reino dos céus. E é sobre esse reinado que eu quero falar hoje. É sobre o reino de Deus. Alguns chamam de reino dos céus, né? Em Mateus, por exemplo, a gente vê chamando mais reino dos céus, porque como era um livro que foi direcionado mais para judeus, então por questão da linguagem, né? Porque os judeus esperavam a vinda do Messias, e se colocasse em reino de Deus, poderia não cair bem para os judeus daquela época. Mas nos outros evangelhos de Lucas e Marcos era chamado de reino de Deus. Então, tanto faz se é reino de Deus ou reino dos céus. Mas o importante é que é o reino daquele que nós acreditamos, do Deus Todo-Poderoso. E é sobre esse reino que nós vamos falar. Tá? Nós vivemos hoje em um reino onde é completamente diferente do reino de Deus, né? Quem é o reino? A gente vive em um reino de quem? No reino de Satanás, tá? Não precisam se assustar, mas é isso, porque se a gente for falar biblicamente, a gente vai chegar nesse lugar. Vamos abrir Apocalipse 12:9. Eu não vou esperar vocês abrirem, porque se vocês abrirem eu não vou conseguir. Vocês, se puderem, vão anotando todas as passagens, e aí depois vocês pesquisem e podem analisar com calma tudo isso que eu estou falando, para ver se eu preguei dentro do contexto, se tudo que eu estou dizendo se está certo diante da palavra de Deus, porque o importante não é o que o Ricardo fale, sim o que a palavra de Deus revela. Amém? Então eu peço que vocês anotem todas as palavras para depois vocês consultarem. Amém? Então, em Apocalipse 12, versículo 9, ele fala assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui em Apocalipse ele fala que Satanás foi atirado para a terra, junto com 1/3 dos seus anjos que o apoiavam. Então, consequentemente, o dominador dessa terra é Satanás. A gente está vivendo numa terra onde Deus não tem o domínio. Ele tem o poder, né? Tudo acontece de acordo com a vontade dele, mas o dominador deste mundo que a gente vive chama-se Satanás. Então, a terra que nós habitamos é uma terra do mal. É o reino de Satanás, tá? Mas não é desse reino que eu quero falar. Só que como existe o branco, existe o preto. Então, não adianta a gente só falar de um sem entender o outro contexto. Eu estou fazendo essa pequena introdução para que vocês possam entender qual é o verdadeiro sentido da nossa vida, da nossa passagem, da nossa estadia nesse reino aqui, tá? Não se escandalizem ainda, não se assustem com as palavras que eu estou dizendo, mas saibam que esta é a verdade, é o que está na Bíblia. Eu peço que você consulte isso. Agora vamos lá de ver o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4. Por enquanto nós estamos falando do reino de Satanás, tá? Que é essa terra aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele fala assim, ó: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. De quem? Daqueles que não creem. Então, ó, vou ler de novo. Nos quais o Deus, com letra minúscula, tá? Não é o Deus não, o nosso Deus não. É o Deus Satanás.
deste século cegou o entendimento daqueles que não creem, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas a partir de hoje, Deus irá abrir os nossos olhos. O Senhor Deus nos escolheu para estarmos participando dessa live. Você não está aqui por acaso. O inimigo cegou o entendimento, tirou a visão daquelas pessoas que são incrédulas. Mas se você está ouvindo essa palavra, é porque você crê, é porque você acredita que o nosso Deus, ele é poderoso, e ele está com você aí, ele está comigo aqui, e é o mesmo Deus, amém? Paulo, né, fala isso, é a classificação que ele usa para essa terra. Ele fala, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a imagem de Deus só é resplandecida para aqueles que creem, para aqueles que conhecem o verdadeiro reino de Deus. E esse reino de Deus possui características. E são sobre essas características que nós vamos falar hoje. São sobre essas questões do reino de Deus, porque nós oramos, né? Que venha o teu reino, né? Nós sempre pedimos que venha o teu reino. Mas que reino é esse? Nós precisamos entender. Quando a gente pede que venha o teu reino, a gente precisa saber que reino é esse. Vamos ler em Mateus 6,10. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Ele fala, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Todos nós, acredito que já oramos, já talvez rezamos, não sei como você chama, né? Se você está orando ou se você está rezando, mas você está clamando a esse Deus, chamando que o seu reino venha. Glória a Deus, Lagoa, que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Às vezes eu vejo aqui alguns recadinhos que mandam, eu fico muito feliz, porque lá do Nordeste estão ouvindo a gente, pessoas. Então que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui, irmãos. Quando nós chamamos, clamamos o reino de Deus para descer sobre a nossa vida, a gente precisa saber que reino é esse. Muitos chamam que venha o teu reino na minha vida, e às vezes a pessoa está chamando o reino do mal, porque se ela não serve a Deus, ela está servindo ao mal. Qual é o reino que vai vigorar na vida de uma pessoa dessa? É o reino do mal, é o reino de Satanás, mas não é esse reino que nós servimos. Então por isso que é importante a gente conhecer isso, e Deus, ele nos pede para que a gente clame a isso, amém? Deus pede para que a gente clame ao reino, para esse reino estar sobre a nossa vida. Vamos ver em Mateus 6,33. Olha aqui, ó, o que ele fala. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus pede para a gente buscar o reino de Deus. Mas como que a gente tem que buscar esse reino como prioridade se a gente não sabe que reino é esse? Se a gente não conhece que reino é esse? Isso deveria ser uma coisa óbvia para nós cristãos. Mas quantos estão dentro da igreja e não sabem qual é o reino de Deus? Hein? Você sabe quais são as características do reino de Deus? Uns dizem que o reino de Deus é aqui na terra. Outros dizem que o reino de Deus está lá no céu. Outros dizem que o reino de Deus ainda vai chegar, que não se conhece. Nós precisamos conhecer qual é esse reino. Nós precisamos viver esse reino. E esse reino, ele tem um nome. Ele tem um governador. E o governador do nosso reino chama-se Jesus Cristo. Amém? Vamos entrar na palavra agora? Vamos abrir agora em Mateus 22. Irmãos,
Vamos estudar a palavra de Deus. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos traz conhecimento e nos livra a nós de todo o mal. Vamos lá? Capítulo 22, a parábola das bodas, aqui nós vamos ler. É uma parábola muito conhecida, só que com muita riqueza do reino de Deus. Né? Por que Deus falava, por que Jesus falava através de parábolas? Vocês sabem? Por que Jesus falava através de parábolas? Sabe por quê? Porque nós somos cabecinha. Vou chamar a gente de cabecinhas hoje. Sabe por quê? Porque nós não seríamos capazes de entender algo muito complexo. Vamos abrir aqui em Mateus, continue em Mateus 11, 25. Só para vocês entenderem por que Deus fala por que Jesus fala através de parábolas com a gente. Aqui eu acho que é uma boa definição, Preste atenção, irmãos, cada palavra dessa é muito importante. Cada versículo desse dá pra gente mergulhar de uma maneira muito maravilhosa. Tá? Anotem todos os versículos para vocês depois estudarem e verem se realmente o que eu disse condiz com o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Então vamos lá. Mateus 11, 25, ele fala assim, Porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. As parábolas do Senhor é revelado aos pequeninos. E nós somos pequeninos diante da dimensão de Deus. Os sábios se acham tão sábios e acabam não conseguindo entender as coisas simples do Evangelho. Então não importa quantos anos você tem de idade, não importa sua classe social, não importa quanto você tem na conta, não importa quantos diplomas você possui, não importa o nível hierárquico que você alcançou na igreja, não importa nada disso. Ele falou que o reino veio para os pequeninos. E nós temos que nos colocar como pequeninos, como crianças diante de Deus. Porque essa parábola agora que ele vai citar, que nós vamos estudar, está em Mateus 22. Ele começa assim no capítulo 1, no versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas. Por que ele fala de novo? Porque criança, você não tem que falar. Criança, a gente fala uma vez, ele vai lá e põe de novo o dedo onde não era para pôr. Fala, tira a mão do nariz. Ele vai lá e coloca de novo. Então Jesus, ele está falando as mesmas coisas para nós, para que a gente possa aprender, até que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, receber aquilo que ele tem para nos entregar. Quantas vezes a gente fala para o nosso filho, escreve, né? Existe tempo para tudo na vida, né? O tempo de alfabetização, até ele aprender a escrever o nome, andar de bicicleta, fazer aquilo, vai tempo. Então, Jesus, ele se preocupa nessa palavra, iniciando o capítulo 22, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Ele falou de novo. É algo tão simples, né? Então ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Ele chamou os servos para chamar todos os convidados para as bodas. Ele usa quem ele quer. Hoje ele está usando a minha vida para falar com você. Amanhã ele pode usar a vida de uma outra pessoa para falar com você, para anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é anunciado por quem Deus quer e não por quem a gente quer. A gente às vezes quer ouvir a palavra de Deus de um cara todo engravatado, cheiroso, perfumado, que fala difícil. E Deus fala, não, quem vai falar com você hoje é um homem bruto, que não faz a barba direito, que não sabe falar, às vezes, né, como eu falo, se motiva demais, né, fala com uma certa
Não fala adequadamente. Deus, ele usa quem ele quer. Então aqui então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Quantos que receberam esse convite hoje para assistir esta live hoje e não quiseram assistir? Falaram, não, eu tenho outra coisa. Não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes até por um motivo que seja até justificável perante a Deus. Outros nem tantos, né? Nós vamos chegar lá. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Olha que Deus maravilhoso. Deus, ele prepara tudo para nós. Ele já preparou a palavra para te entregar nessa noite. Deus, ele não te convidou para assistir essa live para preparar aqui a coisa na hora, para fazer um passe de mágica e isso não. Deus já preparou tudo. Deus já preparou o seu casamento, já preparou uma saúde melhor, já preparou dias melhores para você. Esse é o verdadeiro reino de Deus. As pessoas, elas estão vivendo um reino de Deus que é falso. Um reino de Deus que ele não é preparado por Deus. Ele está sendo preparado pelas mãos humanas, pela inteligência do homem. Que Deus é esse, irmãos? Deus, ele não precisa de nós para nada. Nós somos veículos apenas dele. Nós somos, irmãos, nós somos apenas veículos do Senhor. Ele não precisa que você entregue isso, aquilo, que você ande de joelho até não sei na onde, que você limpe a sua casa para ele entrar, que você esteja utilizando um traje adequado para isso ou para aquilo. Ele não precisa disso, ele não precisa do seu carro, do seu trabalho, dos seus filhos, não. Deus já tem tudo isso. Assim como ele preparou no versículo 4, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas, venham. Ele está chamando a gente para ir para o reino dele hoje. Venha, venha. Olha que bênção, que convite maravilhoso. Enquanto muitos aí estão depressivos, angustiados, com medo, Deus está falando, venha. Venha experimentar o meu reino. Venha conhecer o que eu tenho para a sua vida. Deus é maravilhoso, irmãos. Não permita que nada roube aquilo que ele quer te entregar nesta noite. Não permita que nada roube aquilo que ele tem para a sua vida. Eu tenho certeza que o que ele tem para você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e não penetrou em coração algum o que ele tem prometido para aqueles que o amam, que buscam em espírito e em verdade, irmãos. Não é só cumprir protocolo de pôr a Bíblia debaixo do braço e estar na igreja, não. É buscar de todo o seu coração. É buscar ele de madrugada. É estar com ele a todo tempo. Buscando, orando, jejuando, clamando, fazendo aquilo que for necessário para que o reino dele seja glorificado através da sua vida. Nós estamos juntos nesse reino. O Senhor é o nosso Deus, irmãos. Amém? E você acha que ele vai chamar a gente para o reino e vai deixar a gente se vira aí? Se vira nos 30? Não, ele chama e ele nos ensina. Ele nos dá as condições. Ele nos mostra o caminho. Amém? Ele nos dá um professor. Ele nos dá um protetor, um advogado. Ele nos dá tudo, as palavras. Vamos ver aqui em João. Abra a Bíblia de vocês de João 14. João 14, versículo 26. Olha o que ele nos dá. Olha o presente. Isso aqui não tem coisas melhores. Podia acabar aqui. Olha aqui, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito.
Não se preocupe, meu irmão. Não se preocupe se você é fraco. Não se preocupe se você não vai lembrar dessa pregação amanhã. Não se preocupe se a sua vida não anda bem. Sabe por quê? Porque ele vai mandar, ele garante. Ele irá mandar o Espírito Santo, que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que ele tem nos dito. Se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, coitado de nós. Vocês acham que eu ia lembrar do que eu tenho para falar para vocês? É claro que não, não está nada aqui escrito, nada gravado. Eu tenho uns versículos aqui anotados e ponto. Nós não precisamos ter uma capacidade de acordo com o que o homem exige para que Deus conduza a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. Ele é suficiente para a minha vida e para a sua. É o Espírito Santo de Deus que muda os nossos resultados. É Ele que nos ensina. Pode ter certeza disso. Quando ele fala aqui, ó, em Mateus 22, voltando. Mateus 22, versículo 4. Quando ele fala: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e os cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Quando ele fala isso, sabe o que ele está falando? Nós somos esses convidados aqui. Ele está falando, está tudo pronto. A sua família está pronta. Basta você me ouvir, me aceitar. Venha! A gente chama o teu reino. É esse reino que nós temos que viver. Agora, se ele nos convida e a gente recusa, porque aqui no versículo 3 ele fala: enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Aí já é outra história. Nós não temos como conhecer o reino de Deus se nós não aceitarmos entrarmos dentro dele. O Senhor está te convidando agora para você entrar e conhecer o verdadeiro reino de Deus. É esse reino que vai operar na sua vida. É debaixo desse governo que a sua vida estará agora dirigida. Amém? Não é através de governo Bolsonaro. Não é através de governo global, mundial, do Estado, não. Da sua cidade, não. É o governo de Deus. É esse o governo. É esse o reino que nós estamos. Amém? Ele nos ensinará. Ele nos ensina, irmãos. Não precisa ter medo. Não precisa pensar que você vai parar de fazer aquilo que você faz errado para você conhecer o reino. Não! Como assim? É Ele que vai te ajudar a você parar. Ele me ajudou a parar, não foi eu sozinho. Eu sozinho parei, tentei e não conseguia. Quando eu falei, Senhor, que venha o teu reino na minha vida, as coisas começaram a mudar. E até hoje tem mudado. Até hoje coisas maravilhosas têm acontecido. E você? Tem dependido de você mesmo? Da sua esposa, do seu marido, do seu segurança, do seu salário, do seu emprego, do seu chefe, do seu amigo, do seu vizinho, da sua cerca elétrica? De quem você tem dependido? Precisamos depender do Deus que Ele é verdadeiro. Versículo 5, ele fala: eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. Aqui parece que vai começar a acontecer alguma coisa ruim, né? Porque até agora eu falei coisas lindas, né? Mas a palavra de Deus não é só de coisas lindas. O reino de Deus, ele é conquistado à força também. Não pensem vocês que a gente consegue avançar no reino de Deus de uma maneira muito simples, sem a gente resistir às tentações. Aqui muitos, uns foram para os seus campos. Como que eu vejo esse campo? Um lugar de conforto, de paz.
Ninguém vai para o sítio, morando numa cidade grande, vai para o seu sítio para ter uma vida pior. Ele vai lá para descansar, para pescar, né, para relaxar, carpir um pouquinho ali, mas como uma maneira de terapia, né, para nadar na piscina, para, sei lá, fazer um churrasco, não é assim? O campo lembra descanso. Alguns foram para o descanso. Outros servos foram para onde? Para os seus negócios. Para quê? Para o seu trabalho. Para aquilo que atrai alguma coisa. Né? Quantos de nós às vezes rejeitamos a palavra de Deus para ir atrás de alguma coisa que nos atrai? Né? Atrás de algum bem, atrás de algum, sei lá, sempre vem umas ofertas. Sempre quando a gente está prestes a receber uma bênção, o mal vem e te oferece alguma coisa. Aí você fala, não, mas é que hoje eu tenho que trabalhar. Trabalhar todos nós precisamos, porque ninguém vive de vento, né? Mas se Deus não estiver ocupando um lugar na nossa vida que tenha prioridade, como que nós queremos ser prioridade para Deus? Como que nós podemos exigir de Deus para que Ele ouça as nossas orações se a gente sempre coloca o trabalho na frente dele? Se a gente sempre coloca o campo na frente dele? Não, primeiro o sítio, depois Deus. Não, primeiro o meu trabalho, aí se sobrar um tempo eu vou. Ah, não, tá chovendo, sabe o que é? Às vezes a gente coloca até as questões da natureza no lugar de Deus, né? Nem tô falando da terceira hipótese aqui, que alguns maltrataram aqueles que estavam convidando eles para cumprir a boda. E ainda mataram eles. Muitos de nós, quando vamos pregar o evangelho, vamos falar de Deus para as pessoas, muitos de nós somos confrontados, xingados, julgados. As pessoas falam, esse cara vem falar de Deus, ele não sabe nem pregar. Ah, não, vou ouvir a palavra de Deus através desse cara aí? Nossa, esse cara aí não. Ah, não, ó, isso aqui não vou no culto não. Esse cara aí é um, sei lá, né? Cada um, quantas inúmeras... Se isso não aconteceu com você, é porque você ainda não viveu o verdadeiro reino de Deus. Porque aquele que vive o verdadeiro reino de Deus, esse sim é confrontado, é julgado, é caluniado, é apontado. O mal está o tempo todo tentando derrubar ele. Se nada acontece com a sua vida, então, né? Então vamos lá, continuando, no versículo 5. Uns, porém, se importaram, foram para o seu campo, outros para o seu negócio, e outros, né, os servos, no versículo 6, maltrataram e até mataram. Só que olha como é que o rei ficou. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Preste atenção aqui agora. Deus, ele ficou, aqui o rei, ele ficou bravo. E essa analogia aqui que nós estamos fazendo, dessa parábola das bodas, junto com o reino de Deus, Deus fica bravo com a gente, fica triste, no mínimo triste, quando a gente recusa por um conforto, quando a gente recusa ouvir a palavra dele, trocar por uma louça, por uma roupa, para ir atender alguém, para ficar com alguém. Você não tem prioridade com Deus. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, colocar Deus como prioridade na nossa vida. Para que Deus não se ire como esse rei se irou aqui, ó. O rei ficou irado, versículo 7, do capítulo 22 de Mateus. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Ou seja, o rei exterminou aqueles que mataram aqueles servos que foram falar com eles. Só que além de matar, esse Deus é ruim, não é, gente? Pera aí, vamos ver aqui. Além de matar, ele ainda incendiou a cidade. Você sabe por que ele incendiou a cidade? Eu fiquei perguntando. Poxa, mas que Deus é esse? Ele matou aqueles que mataram os servos e incendiou a cidade. Sabe o que Deus me respondeu aqui? Por que ele incendiou a cidade? Porque na cidade tinham muitos ali que tinham recusado o convite. Porque na cidade tinham muitos que tinham ido para trabalhar ao invés de ter ido para a festa que o Senhor havia preparado para eles. Não sei se morreram no incêndio, mas no mínimo deixaram de aproveitar
grandes coisas no reino, grandes coisas naquela festa de bodas ali do rei. E não era uma festa qualquer, porque o rei mandou matar os bichos, mandou fazer tudo, preparar tudo de graça. Ele não falou, olha, você tem que pagar tanto, não, ele falou, venha. Ele está chamando todos para o reino dele. Ele está chamando você que acabou de pecar quase agora. Você acabou de brigar com a sua esposa quase agora, com o seu marido, com o seu filho, acabou de contar uma mentira, mas é você que ele está chamando para conhecer o reino. É você que ele quer que conheça esse reino maravilhoso, que é o reino de Deus. Não se deixe levar por essas ofertas do que o mal está fazendo para tirar a gente do reino verdadeiro, daquele reino onde esbanja, onde as coisas se esbanjam. Amém? Vamos lá. Salmos 25, 12. Concluindo eu quero falar sobre essa questão da fúria de Deus, né? Porque Deus, ele não, na verdade, Salmo 25, 12, né? A gente precisa temer esse Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus aqui e sua vida, nada muda na sua vida, peraí, alguma coisa tem acontecido. Você não dá credibilidade para o reino de Deus. Não precisa se preocupar. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que vai te conduzir para esse reino. Nós não lemos lá no início que é o Espírito Santo de Deus que nos ensina. Em João 14, 26, ele não fala que o Espírito Santo de Deus que nos ensina. Então por que eu vou temer servir a um reino onde eu vou ter um professor, onde eu vou ter um orientador, onde eu vou ter um tutor, onde eu vou ter um advogado, um chefe, um pai verdadeiro? Aquele que vai me dar a salvação. Meus irmãos, não vamos mais perder tempo. O reino de Deus é agora, você vai viver ele agora. Vai começar a criar este reino de Deus. Nós vamos começar a ingressar nesse reino. Esse reino não é aqui na terra, tá? Nós construímos ele aqui, mas nós vamos viver ele na glória. Nós vamos viver ele com o Senhor. É com ele que nós estaremos vivendo o reino de Deus lá. Aqui o reino, quem governa aqui é o mal. Nós precisamos ir construindo esse reino para nós vivermos ele na glória, na eternidade, amém? Vamos lá, Salmo 25, 12, eu vou ler do 12 ao 15, que eu acho que é um pouco, fica um pouco mais completo, tá? Ele fala assim, ó, preste atenção agora, eu vou ler calma, vou tentar puxar o freio de mão meu aqui, porque às vezes eu me empolgo, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo possa habitar no seu coração e cravar essa palavra dentro do seu coração. Amém? Que aqui seja uma direção dada de Deus, para que o reino de Deus possa ocupar um lugar na sua vida. Ele fala assim, ó, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Quer mais o quê? Vou perguntar para você o que mais que você quer. O que mais você está esperando para servir a esse reino, ao reino de Deus, ao reino dos céus, como você prefere chamar. Né? Não importa se na Bíblia existem os dois termos, mas é o mesmo reino. Os dois reinos, seja o do Deus ou do céu, o governador chama-se Jesus Cristo. Deus o entregou para que ele governasse esse reino, para que nós tivéssemos acesso a ele. Nós temos acesso a esse reino. É um reino maravilhoso, é um reino que permitiu que nós estivéssemos dentro dele. Cada dia eu quero colocar um tijolinho mais nesse reino. Cada dia eu quero construir um pouco mais.
para quando eu estiver na glória eu poder viver ele de uma maneira excelente, de uma maneira, não sei nem que nome eu posso classificar. O que eu não quero é viver um reino de Deus de qualquer forma. Um reino de Deus governado por homens, governado por inteligência, governado por, sei lá, por dinheiro, por campanhas que não vão chegar a lugar nenhum. Sabe que nós precisamos viver o reino verdadeiro. Não adianta nada a gente colocar uma Bíblia debaixo do braço, um paletó de não sei quantos mil, um carro do ano, uma família dentro do carro, ir para a igreja e não amar o próximo como a ti mesmo, não amar a Deus acima de todas as coisas. Que diferença isso faz? Nós precisamos viver o verdadeiro reino. O reino, ele é simples. Por que que Deus fala, por que que Jesus falou através de parábolas com a gente? Porque ele falou que o reino é dos pequeninos. Ele instrui aqueles que são pequeninos, não são os sábios. Se você se acha sábio melhor do que eu, saia dessa live. Ou então se converta dos seus caminhos. Sabe por quê? Porque se você continuar se achando melhor do que outras pessoas, o reino de Deus não tem como habitar na sua vida. Nós temos que nos colocar, independente de quanto dinheiro a gente tenha, do lugar que a gente mora, dos nossos relacionamentos, do cargo que a gente ocupa. A gente precisa se colocar no nosso devido lugar para que o reino de Deus se engrandeça na nossa vida, para que a gente possa crescer como ser humano e principalmente como servo de Deus. Quem nos capacita é Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Não troque o seu campo, seu lugar de conforto, não troque o seu negócio pelo reino de Deus, não troque. Busque primeiramente o reino, a palavra de Deus diz, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas demais coisas não é tudo na vida não, viu? Não se iluda quanto a isso. Ele está falando de comida, investimento nas coisas básicas da vida. O restante é uma consequência. Tá? Nós precisamos entender qual é o contexto que está sendo dito a palavra para a gente poder viver o reino verdadeiro. Não vamos viver um reino fantasioso aí do conto de fadas. Você aceitou Jesus na sua vida, agora seus problemas acabaram. Jesus entrou na sua vida e os problemas acabaram. Você é o governador do reino de Deus. Não. Nós somos servos do reino de Deus. Nós estamos para servir o reino de Deus. O reino de Deus precisa de homens e de mulheres preparados, prontos, dispostos, com um coração entregue e humilde a Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus ou não, irmãos? Manda um glória a Deus. Glória a Deus por você. Por Deus ter te dado saúde, força, fôlego. Você não está respirando pelo aparelho. Ou se estiver também, é Deus que colocou esse aparelho aí, não tem problema. E se desligar, ore, torce, para que você esteja com o Senhor, que mesmo que você morra, você viverá. Ai, tô com medo de morrer. Então começa a ter medo do mundo que você está vivendo, e não com medo de morrer, não. Porque se você morrer com medo, é bem perigoso você conhecer o reino do mal e não o de Deus. Agora, se você estiver em paz com o Senhor, ainda que você morra, a palavra do Senhor diz que nós viveremos. Nós viveremos. Não há motivo para temermos. Nem cloroquina, nem tubaína, nem nada. Seja lá o que for. O nosso remédio, sabe quem é que dá? É o Espírito Santo de Deus. Sabe qual que é a nossa cloroquina? É a palavra que Ele está nos entregando hoje. Sabe qual que é o seu Covid-19? Talvez seja a sua ansiedade, o seu medo, a sua depressão, o seu orgulho, o seu rancor, o seu ódio, a sua vaidade. Talvez o seu Covid-19 seja esse. Só que o Senhor já está entrando com providências na sua vida. O Senhor já está entrando com a cloroquina, chamada Palavra de Deus, cheia de poder.
O aparelho que coloca, que leva essa palavra para o seu organismo, chama-se poder de Deus. Não é o poder do homem, é o poder de Deus. É esse poder que vai te curar. É esse poder que vai te curar. E detalhe, tá? Detalhe. Você fica completamente imune a todos os dardos. A palavra de Deus diz que 1000 podem cair de um lado, 10.000 de outro lado. Mas você estará completamente imunizado. Porque você colocou o reino de Deus na sua vida. Podem falar o que for de você. O Senhor é contigo. Não espere ser elogiado por homens. Não adianta nada, ó. Bater nas suas costas, ó. Desconfie. Você é bom, viu? Você é um ótimo. Parabéns. Parabéns, que eu quero parabéns, ó. É do Senhor. É viver uma vida em luta. Eu estou em processo de santidade eterno aqui na terra. Enquanto eu estiver aqui, nós precisamos estar lutando para nós estarmos em processo de santidade. Ou você se considera um santo já? Só falta subir te canonizar já para você já subir direto para a glória. Não existe um sequer, irmãos. Não existe um sequer, família. Não existe um sequer, meu amigo, minha amiga, que pode ser canonizado aqui. Nós aqui estamos, nós somos todos pecadores, independente do cargo, do dinheiro, do peso, da altura, da cor, do sexo, independente. Nós todos precisamos de cuidados, mas não é um cuidado humano, é o cuidado do Espírito Santo de Deus. E para isso nós precisamos que esse Espírito Santo cuide de nós. Nós precisamos comprar, nós precisamos pagar, nós precisamos pagar o preço que for necessário para sermos cuidados por Ele. E Ele nos ajuda, não é um preço pesado, não, é um preço justo. Você não compra uma Coca-Cola com R$1. Então não adianta você querer entrar no reino de Deus, conhecer o verdadeiro reino, fazendo tudo que você fazia antes dessa live. Começa a se arrepender agora. Não digo que você vai parar da noite pro dia, mas no mínimo você precisa se arrepender. Porque se você se arrepender, o Senhor ouvirá dos céus e te perdoará dos seus pecados. Amém? Tenho certeza disso. Coloca a mão na cabeça, vamos colocar a mão na cabeça. Quantas vezes eu rejeitei a palavra? Quantas vezes eu deixei de ir para a igreja para ir para o samba? Quantas vezes eu deixei de ir fazer tal coisa para ir para a balada? Quantas vezes eu fiz isso? Pulei a cerca, falei do meu irmão, fofoquei. Ao invés de orar por ele, eu fofoquei da vida dele. Ele nem estava presente. Quantas vezes? Esses são o seu remédio. O seu remédio são essas pessoas que você falou, que você julgou, que você caluniou. São esses que você precisa amar, são esses que você precisa pedir perdão, são esses que você precisa se reconciliar. Não viva uma vida de aparências. Não se ache melhor do que ninguém, igual muitos se acham. O que eu conheço mais pessoas é pessoas que estufam o peito. O pavão parece um pardal perto dela. De tão peito estufado que ela tem. Coitado do pavão. Olha que exemplo que Deus me colocou. Hã? Não queira ser pavão. Seja um pardalzinho, mas que esteja fazendo a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, Ele nos entrega coisas maravilhosas. E são coisas simples. Não pensem vocês que as coisas necessitam de uma maneira sobrenatural. Não, Deus ele vem através de um cara igual a mim. Como que ele falou lá com Balaão? Se você não conhece essa passagem, acho que é em Números. Como que ele falou lá com Balaão? Não usou uma mula, uma jumenta, não sei qual o nome exato. Tá usando aqui, ó, um cara que não faz nem a barba direito. Entendeu? Não sabe nem enxergar, careca, barrigudo, né? Que já cheio de problema na vida. Está aqui falando com vocês hoje. Eu temo muito a Deus, irmãos. Para eu falar de Deus para vocês, eu temo muito. Falo, Senhor, sério mesmo? Eu posso falar?
E você se acha o tal? Estufa o peito e prega que é uma beleza. Prega a humanidade, prega a inteligência, prega o que você prega. Prega o poder de Deus pro seu vizinho, para aquele que está talvez caído na sua porta. Fala pro seu filho de Deus. A nossa família é o primeiro ministério. Se a nossa família, se nós não formos referência para nossa família, pelo amor de Deus, comece a se converter dos seus caminhos, que Deus, em nome de Jesus, vai fazer de você um grande instrumento deles. Nós precisamos, irmãos, viver o reino verdadeiro, viver o reino na simplicidade, viver o reino na glória, viver o reino, a majestade do Senhor, amém? Vamos sair do nosso negócio, do nosso campo e da maldade. Eu creio que todos que estão ouvindo aqui, não chega a ser desse terceiro nível, do versículo 6 e 7, que ele fala que alguns até matam. Eu não vou nem entrar nesse texto, não vou nem entrar nessa conversa. Porque se você já matou, você não mate mais e pronto. Se arrependa. Porque se você está vivo ainda, foi porque Deus permitiu que você ainda ouvisse essa live. Se você deu mais importância para o seu trabalho, coloque Deus como prioridade. Para o seu conforto, coloque Deus como prioridade. Amém? Porque Deus não nos deixa de nos abençoar por causa dos outros. Olha o que ele faz no versículo 8, 9 e 10. Presta atenção. Mateus 22. Olha só que maravilha. Não é por causa dos outros que ele não vai te abençoar. Só se for por causa de você mesmo. O que os outros falam ou deixam de falar de vocês, isso pouco importa para Deus. Porque quem é o Pai, quem é que governa a nossa vida é o Senhor. Quem governa a sua vida não é o homem. Quem governa a sua vida não é a sua mulher. Quem governa a sua vida é Deus, se você entregar a sua vida completamente a Ele. Amém? Olha aqui, vamos ler aqui, ó. Estamos já entrando na parte final. Versículo 8, 9 e 10. Ele fala, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Quantos que chamaram e recusaram o convite dessa live? Quantos você já chamou e eles se recusaram de te acompanhar para a igreja? Quantas vezes nós mesmos recusamos a palavra de Deus? Quantas vezes nós mesmos recusamos de ir para uma célula, de ir num culto, de ir fazer uma obra de Deus, seja ela qual for? Quantos de nós recusamos? Mas olha o que ele fala no capítulo 9, versículo 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Ele convidou todos. Ele não convidou só aqueles que não pecavam. Ele não convidou só aqueles que tinham uma família bonitinha, aqueles que davam o dízimo, aqueles que iam para todos os cultos. Ele convidou todos. Ele convidou eu, convidou você. Ele convidou sua família. O Senhor, Ele convidou nós todos, irmãos. Que Deus maravilhoso. Ele está te convidando nesta noite. Glória a Deus. Independente dos seus pecados. Ele chama todos. Já que aqueles que eu chamei, no início ele havia chamado um grupo de convidados. Perdão. Mas eles não quiseram vir. E aí ele falou, convide todos aqueles que estiverem. Quantas vezes, irmãos, eu convido pessoas, venham, vamos para a igreja, inúmeras vezes, acho que eu vou falar milhares de vezes. A gente convida pessoas, as pessoas estão nem aí. Ah, não dá, sabe o que é? Hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você vai e chama um cara da rua que você nunca viu e o cara aparece do nada. Sabe por quê? Porque ele ama todos nós.
Deus, ele tem um carinho enorme por você, meu irmão. Se você está ouvindo isso hoje, é porque ele te ama. Ele está te convidando para a festa do Senhor. Num tempo de epidemia, para um tempo que está todo mundo sofrendo. Ele está falando àqueles que não quiseram vir. Então deixem eles para lá. Ele incendiou a cidade, matou aqueles que eram assassinos. Mas ele falou, agora vai e chame todos. Hoje ele está chamando todos nós para participarmos dessa festa maravilhosa, que é viver a presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Nós não podemos. Sabe por quê? Vamos abrir em Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38. Já estou no final, irmãos. Só para vocês verem como não tem essa de... Deus, ele não escolhe. É todos. Romanos... Isso aqui é só para dar uma reforçada nisso que eu estou falando. Amém? Romanos 8, 38. Olha aqui, ó. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida... Olha bem. Nem a morte, nem a vida. Já começa aí, ó. Um extremo e outro extremo. Nem os anjos, nem os principados, os demônios, nem coisas do presente, nem as que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos tirar do reino de Deus. O reino de Deus é para todos nós. Nem morte, nem fome, nem profundidade, nem longevidade, nem anjos, nem demônios, nada. A única coisa que pode nos afastar do reino de Deus somos nós mesmos. Nós vivemos a nossa humanidade. Sabe por que ele matou aqueles que mataram? Sabe por quê? Porque ele estava vivendo debaixo da humanidade. Você quer saber onde tem mais um pouco de humanidade? Vamos seguir um pouquinho mais em Mateus? Se eu passar uns 5 minutinhos, não tem importância, irmãos. Vamos finalizar aqui, que eu quero finalizar com a palavra de Deus que eu preparei para vocês. Amém? Se eu passar 5 minutinhos, vocês me perdoem, mas o Senhor te entregará tudo aquilo que Ele prometeu te entregar nessa noite. Amém? Mateus 22. Continuando aqui, ó. Porque é aqui. Aqui é a excelência. Mateus 22, lá no finalzinho. A gente já está no finalzinho. Não adianta a gente querer entrar no reino de Deus de qualquer forma. Né? Se você está sujo, você limpa um pouquinho. Depois você vai aos pouquinhos. 22, versículo 11. Ele fala assim: entrando, porém, o rei... Não se escandalizem agora, hein? Vejam bem essa parte, como ela é importante. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ficou calado. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos lá. Agora deixa eu fazer um breve resumo dessa passagem aqui. Como que o rei pede para chamar todos? Aí tem um lá que está sentado na mesa todo sujo. Aí ele fala: como que você está sujo? Ele não falou que era para ir de roupa limpa. Certo? O rei não falou que era para ir para roupa limpa. Que rei maldoso é esse? O cara chegou lá todo sujo, viu um cara todo sujo, o restante todo limpinho, sentado na mesa e tal. Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês.
Na festa do Senhor não existe só um ambiente, não. Na festa do Senhor são vários ambientes. Existe a mesa. A mesa é separada para aqueles que são da família, certo? Todos estavam ali comendo, lotou, né? Ele fala que o banquete ficou repleto de convidados, bons e maus. Só que para sentar na mesa do Senhor, nós precisamos estar limpos. Nós precisamos estar de vestes limpas. Se nós queremos o melhor, nós precisamos até participar da festa do Senhor, estando sujo e tal, ele nos aceita. Só que à medida que a gente vai se aprofundando na palavra, à medida que a gente vai se aprofundando no poder, nas bênçãos do Senhor, não adianta a gente querer continuar sujo. Essa pessoa, eu imagino assim, né? Não sei. Que o Senhor, né, falou para eles, porque como o rei havia mandado matar todos os bois, mandado preparar tudo, ele falou, ó, as pessoas que vão sentar na mesa, separa umas roupas para elas ali. Quando chegar ali, eles não podem sentar na mesa sem uma veste adequada, né? Porque isso desonra, né, o meu filho ali. Então, isso desonra o meu filho. Então, o que eu considero? Que esta pessoa que estava sentada na mesa, todo sujo, ele tinha rejeitado a roupa correta. Todos estavam ali, mas ele não estava adequadamente ali. Nós podemos entrar, Deus quer que a gente vá do jeito que a gente está, sujo, mas aos poucos ele vai nos limpando. Cabe a nós permitirmos essa limpeza. Eu acredito que este cara que estava lá, que foi amarrado, amordaçado e foi ordenado pelo rei que matasse ele, esse aí era um cara muito rebelde. Ouvia a palavra e continuava ali, da mesma jeito. Ouvia as direções do rei e continuava igual. Nós precisamos nos posicionar. Eu quero estar na mesa. Você quer estar no salão de entrada, lá na recepção, esperando? Ou você quer participar do camarote do Senhor? Eu quero estar no camarote, eu quero estar do lado de Deus, irmãos. Eu quero estar ao lado do Senhor. Eu quero estar do lado, sentado, me fartando do banquete do Senhor. Mas para isso eu preciso estar limpo, de coração limpo. Eu preciso estar cada dia mais limpando aquilo que eu sinto a respeito do meu irmão. Aquilo que eu falo a respeito, sei lá, dos meus líderes, do meu pastor, do meu bispo. Aquilo daquele que eu falo a respeito de quem quer que seja. Até do seu inimigo. Você precisa estar limpo perante ao Senhor. Não permita que nenhuma sujeira faça com que você deixe de receber aquilo que o Senhor tem de melhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus! E agora vamos finalizar com Efésios 4. Irmãos, nós não podemos brincar de sermos cristãos. Nós não podemos brincar de ser filhos de Deus. Efésios 4. 4, depois do versículo 20. No sentido de quanto... Peraí, não, perdão. Não, aqui ó. A partir do 24, irmãos, me perdoem. Efésios 4, 24. Eu vou ler do 24 até o 30, tá? E nós vamos fechar com estes versículos. Agora eu peço que... Vou fazer uma oração antes, para que estes versículos entrem profundamente no seu coração. Tá? Que não entre apenas no seu ouvido, mas que possam germinar e dar frutos na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço todo obstáculo, tudo aquilo que atrapalha o entendimento, meu Pai, desta palavra que o Senhor está nos entregando, Senhor Deus, que seja retirado, para que tudo que foi dito aqui agora, até esse momento, meu Pai, possa ser utilizado de uma forma correta, possa ser utilizado de uma forma
maravilhosa, sobrenatural, com o poder do seu Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, tira toda a preocupação, toda a ansiedade, amém, toda a desconfiança, toda a incredulidade, Pai, para que a sua fé, para que o seu poder e a certeza de que a sua palavra de Deus liberta, possa alcançar esses corações neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 24 de Efésios, ele fala assim, Efésios capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça a todos aqueles que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fostes selados para o dia da sua redenção. Meus irmãos, que estes versículos possam selar essa palavra, de maneira a cravar tudo que foi dito, tudo que foi pregado nesta live no seu coração. E que, se necessário, você a ouça 10, 20, 30 vezes, seja quantas vezes forem necessários, para que você possa receber o melhor do Senhor e conhecer qual é o verdadeiro reino dos céus. A simplicidade do reino de Deus, ela está disponível para você nessa noite. Ela foi entregue para você, tá? Ela não foi cobrada de você. Deus está te entregando gratuitamente a entrada, o passaporte, esse convite maravilhoso que é herdar o reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu tenho certeza que essa palavra foi maravilhosa. Eu tenho certeza que essa palavra entrou no seu coração. E eu creio que Deus fará grandes coisas através da sua vida. Amém? Agora existem alguns pedidos de oração. Eu quero ler aqui. E eu peço para que todos vocês possam ler, possam orar também por essas pessoas. Tá? Não vamos esperar que só eu ore. Eu e minha família estaremos orando todos os dias por esses pedidos. Mas eu peço para que você exerça a autoridade que Deus te entregou. Tá bem? O Marcos e a Elisama pedem pela família, né? A Alice, o casal Alice e Mateus também pedem oração. Aí eu peço para que vocês orem, estejam orando por eles. O John, meu irmão do peito aqui também, pediu oração. Nós estaremos orando pelo Bruno e pela Elaine, né? Pediu oração pela Rebeca. Nós precisamos orar pela família, por essas famílias que estão perdidas no mundo aí, né? A Cristiane também pediu pela família que está em um processo doloroso. A gente não sabe, mas o Senhor conhece, né? O Senhor sabe que isso que está acontecendo nesse hospital aí, o Senhor sabe de tudo. Nós estaremos orando, né? A Adassa Andrade, ela pede pela vida dela e pela vida da família. Eu tenho certeza absoluta, Adassa, que Deus é fiel para atender ao nosso clamor. Ele não desampara o justo. E se você pode ter certeza que aqui nessa live, não apenas eu que estou pregando, mas existem muitos que estarão clamando por todos esses pedidos aqui. A Elide, uma irmã minha que eu tenho, apesar de não vê-la há muito tempo, mas eu sempre tenho colocado ela nas minhas orações também, né? Ela pede para que a Cida perdoe o irmão, né? Calde toda a família e os amigos. Então nós cremos que Cida perdoe o irmão Cal, toda a família e amigos. Em nome do Senhor Jesus, toda essa família estará liberando perdão, sendo perdoada, né? Tudo isso faz parte do ser humano. Nós temos
nós estamos sujeitos a errar. Mas quando a gente libera perdão, nós somos perdoados, Deus libera todas as bênçãos na nossa vida. O Naldinho, a Renata está pedindo oração, né? Pelo tio Nelson, Viana de Brito. Faleceu? Nós vamos orar pela família, né? Nós vamos orar pela família, então, do Naldinho e da Renata, que está hospitalizado, com problemas de saúde. Né? E vamos orar por todos aí. Amém, irmãos? Tem aqui a Darly também, que está pedindo a causa da mãe, né? Que tem na justiça uma causa aqui também, né? Oração pela Sueli, pelo Lalo, pela saúde deles. Nós vamos orar. Inclusive o Lalo, eu tive conversando com ele esses dias. O Lalo é um irmão aí que, graças a Deus, eu tive o privilégio de conhecê-lo há um tempo atrás. E ele conheceu Jesus e ele tem se dedicado muito a Jesus. E ele tem lutado com todas as forças dele. Ele pegou, né, foi contaminado pelo Covid-19. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele já está curado. Né? Ele tem uma mulher abençoada. A família dele tem se demonstrado também aí servos de Deus. Né? Eles não estão na nossa igreja, mas estão servindo a Deus. A igreja de Cristo, a igreja não é do homem, a gente não pode olhar placas, independente da igreja onde ele esteja, ou independente da igreja onde você estiver. Você é um filho de Deus, entendeu? Nós estamos debaixo da mesma igreja chamada Jesus Cristo. Eu estou aqui representando a Sara Nossa Terra, mas a igreja maior do que a Sara Nossa Terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é essa igreja que estará cobrindo a sua vida. Amém? Vou só orar para finalizar. E a Darly está pedindo aqui mais oração pro primo, né? Dela, o Thiago, que está com problemas aí que muitos estão passando. Não vou nem dizer, mas Deus está no controle de tudo, né? Drogas e tudo isso. Amém? Vamos orar então para a gente finalizar. Feche os seus olhos aonde você estiver. E eu creio que o Senhor irá habitar, o reino de Deus irá alcançar cada um. Um abraço ao meu cunhado, que também está pedindo oração aqui agora, o Ivan, que é uma bênção do Senhor. Eu amo muito eles, por mais que eu não esteja tão perto deles aí, mas é uma família tão linda, você precisa de ver. Família abençoada. Eu estive na casa deles lá, nossa, churrasco maravilhoso, hein? Que Deus abençoe você, Ivan, Janaína, Marcone, Marlon, fez aniversário. Que Deus abençoe todos, o Lene. Não vou falar o nome de todos, senão vou esquecer, né? Minha mãe, minha irmã, meus irmãos, meus filhos. Deus abençoe, Bispo Renato, Bispa Paula, Pastor Raul, Pastora Irmã Graça, Pastora, todos. Deus abençoe a todos. Os nossos discípulos que têm caminhado com a gente, têm ouvido, né? Têm recebido uns puxões de orelha. Que Deus abençoe todos vocês. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por este momento que passamos, meu Pai, ouvindo a sua palavra, Deus. Pai, que não seja nada do Ricardo, que não venha nada de mim, Pai, e tudo do Senhor, Pai. Que tudo seja feito à sua vontade, que eu me diminua cada dia mais, que eu me recolha cada dia mais, para que o Senhor se engrandeça através da minha vida, através da vida desses irmãos Amém. Que estão participando dessa live. Eu tenho certeza, meu Pai, que esta não foi apenas uma live, meu Pai. Através dessa live muitos se converteram, muitos Jesus, irão ter, meu Pai, interesse de conhecer o seu reino, Verdade. De te conhecer com mais proximidade, Senhor, que o Senhor possa alcançá-lo, Senhor Deus. E que todo esse problema de Covid-19, Senhor Deus, seja infinitamente menor do que o Senhor tem preparado para a vida de cada um. Que o Senhor utilize deste período para ensiná-los, para capacitá-los, para alimentar a fé, para cuidar de cada um deles, meu Pai. Abençoe a vida de cada um, Senhor Deus, e faça com que cada um, meu Pai, possa glorificar o seu poder por onde quer que estejam. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração de vocês. E não deixe que nada, nenhuma circunstância venha abalar a fé de vocês. Saiba que a nossa fé é intocável. Podem falar o que quiser da gente, mas na nossa fé ninguém toca. Deus é conosco, quem será contra nós? 1000 podem cair de um lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos
atingidos. Que Deus abençoe e na próxima sexta-feira estaremos novamente com a palavra que Deus nos entregar. Amém? Que seja feita a vontade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida nesta noite. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Tá? Um beijo com muita verdade no seu coração, tá? Fiquem com Deus. Te amo em Cristo Jesus.